Galera, tudo bem com vocês? Boa tarde para todo mundo aí que está chegando. Pessoal, a gente está iniciando agora, né, a nossa terceira, né, e última aula do assunto de neuro. Temas bem bacanas aí. O Zinato, a nossa iniciante, a Luana e a Lavínia vão abordar temas do cerebelo e também da medula espial, coisas bem bacanas. Pessoal, antes da gente dar continuidade, eu só queria lembrar de vocês de algumas coisas. A gente está com a nossa parceira, a Liga de Cirurgia Geral aqui da universidade, e ela está fazendo a primeira, perdão, ela está fazendo um evento para ajudar o nosso hospital aqui, né, da nossa cidade, o HC da UFTM, que é uma conferência beneficente. Então, se vocês quiserem estar participando, é um valor bem simbólico. O Instagram deles a gente vai jogar aí para vocês entrarem, tá bom? Aí no chat, a gente vai mandar para vocês e participem. Vai ser bem bacana. Vai ter professores renomados, né, na área de cardiologia e na área de cirurgia geral também, com didáticas bem bacanas aí. Então participem, tá bom, pessoal? No mais, eu queria desejar uma boa aula aí para vocês com os meninos. Lembrando que semana que vem a gente inicia coração, tá bom? E é isso aí, galera. Curtam aí e qualquer coisa a gente está disponível aqui no chat para ajudar vocês, tá bom? Boa aula. Então, pessoal, só para falar com vocês em relação ao índice do que a gente vai abordar, igual eu comentei com vocês, a gente vai abordar então sobre medula espinhal, basicamente uma aula completa de medula, e a gente vai abordar também aspectos do cerebelo, e no final a gente tem as nossas referências para quem deseja estudar as referências. Tudo bem, pessoal? Então vou passar agora para o Zinato para ele iniciar. Oi, gente, aqui é o Willis Nato, sou do quarto período de fisioterapia e nesse momento inicial vou estar tratando com vocês aqui um pouco sobre a medula espinhal. Vamos dar sequência então bem rápido. Aqui nós temos uma visão esquemática, né, da medula espinhal, saindo aqui da região do encéfalo e chegando até ali na região de L1 e L2, sendo que aqui para baixo são mais raízes nervosas, mas tudo isso eu vou detalhar um pouco mais para frente para vocês. Aqui também nós podemos ver alguns plexos nervosos sendo formados, né? Aqui temos o plexo braquial e aqui o plexo lombosacral para fazer a inervação da região dos membros. E aqui também, né, na região das costelas aqui, nós podemos ver os nervos intercostais saindo aqui da região torácica. Vamos passar para frente então. Bom, vamos começar a falar sobre a localização e a função da medula espinhal. Primeiro, o que é medula espinhal? A medula, ela vem do termo de miolo, significando que ela fica no meio de alguma coisa. Como vocês já devem saber, a medula espinhal fica localizada por dentro do canal vertebral, né, por dentro ali da coluna vertebral, que faz toda essa proteção da medula espinhal, além de ter outras funções no corpo, né, como sustentar o tronco, etc. Bom, quais que são os limites da medula espinhal? Ela começa ali quando termina o bulbo, apesar de não ter uma delimitação anatômica muito certinha, muito específica, a gente pode adotar com tranquilidade aqui para essa aula como referência anatômica a partir de quando que ela passa pelo forame magnum. Mas o que é o forame magnum? O forame magnum é aquele buraco, aquela abertura que tem no crânio, ali no osso occipital, ali por baixo, onde que vai entrar alguns vasos no encéfalo, na região de encéfalo, e também que está logo acima da primeira vértebra cervical. Então a medula se situa nesse espaço. A medula, né, como eu falei com vocês, ela começa aqui na região de forame magno, logo após o bulbo, só que ela não se estende até o final da coluna vertebral, ela não chega em si até a região de sacro e de cóccix. A medula espinhal em si, ela termina na região mais ou menos entre L1 e L2, por aqui mais ou menos, formando o chamado cone espinhal, que é essa estrutura que está mostrando aqui nessa figura C. Abaixo dessa região de L1 e L2, nós temos apenas raízes nervosas, que eu vou falar com vocês um pouco mais tarde sobre isso. Bom, mas o que é a medula espinhal em termos funcionais? A medula espinhal ela vai fazer a comunicação do sistema nervoso central, sendo que ela também é um órgão do sistema nervoso central, né? Ela é envolvida aí por estruturas ósseas, né? Ela faz parte do sistema nervoso central, só que ela faz a comunicação direta com o sistema nervoso periférico, ou seja, ela que faz esse intercâmbio entre áreas mais superiores do sistema nervoso central, como o cerebelo, como o tálamo, o telencéfalo,
com as regiões periféricas do corpo, como, por exemplo, a sensibilidade da pele, a movimentação dos músculos. Então, é a medula que vai fazer esse intercâmbio entre os dois sistemas nervosos, né? Essa divisão que a gente tem. Apesar de ser tudo uma coisa, só o sistema nervoso, a gente divide em central e periférico para ficar um pouco mais didático para ser estudado, né? Bom, na medula espinhal, como eu já adiantei para vocês, temos um alto tráfego de informações. Por quê? Justamente as informações que, por exemplo, para movimentar algum músculo e tal, elas vão sair lá da região do encéfalo, vão passar pela medula e sair por algum nervo espinhal para chegar em algum músculo, para chegar em alguma glândula. Então, é a medula que tem todos esses canais de comunicação. Da mesma forma que para captar a sensibilidade do corpo, como por exemplo a sensibilidade do tato, dor e temperatura, né? Por exemplo, a pele tem receptores que vão captar esse sinal. Então, esse sinal vai passar por nervos espinhais até chegar na região de medula e passar pelas chamadas grandes vias aferentes até chegar na região de encéfalo, indo parar, por exemplo, no cerebelo, no telencéfalo. Mas toda essa organização funcional sobre grandes vias e tal, tudo vai ser tratado ainda nessa aula um pouco mais para frente. Aqui na medula, então, a gente consegue ver, né, os nervos espinhais saindo aqui por esse espaço dentre as vértebras, que conseguimos ver aqui nessa imagem da direita. Olha só, temos a vértebra aqui, outra vértebra aqui, e há um espaço entre elas, chamado de forame intervertebral. Lembrando que forame nada mais é do que uma abertura. Então, tem aqui as raízes nervosas, né, dos nervos espinhais saindo por esse orifício aqui da coluna vertebral, para justamente fazer a inervação do corpo. Só que eu tinha comentado com vocês também que a medula espinhal ela não tem todo o tamanho da coluna vertebral em si. Como, por exemplo, a coluna vertebral vai ali, obviamente, até a região de sacro, né, de cóccix, enquanto que a medula espinhal vai até mais ou menos L1, L2. Ali na coluna lombar alta. Mas por que isso acontece? Até o 4º mês de desenvolvimento intrauterino, a taxa de crescimento das vértebras e da medula espinhal é basicamente a mesma. Só que até esse 4º mês de desenvolvimento, já há a formação dessas raízes nervosas aqui, saindo da medula espinhal e indo para esse espaço entre as vértebras, ou seja, já fica meio que ancorado aqui nesse espaço, as raízes nervosas. Só que a partir do 4º mês de desenvolvimento, a taxa de crescimento da medula e da coluna espinhal é diferente. A coluna vertebral ela vai crescer numa taxa um pouco mais rápida em direção caudal, ou seja, ela vai crescer para baixo na taxa mais rápida do que a medula espinhal cresce. Sendo assim, quanto mais para baixo for o nível medular, mais inclinado vão ser essas radículas aqui, esses filamentos que a gente pode ver saindo da medula espinhal em si. Então aqui, por exemplo, temos na medula cervical aqui essas radículas saindo quase aqui praticamente na horizontal, né? Na parte torácica já tem uma inclinação um pouco maior, e aqui na parte lombar, né? A parte lombar e torácica baixa, nós temos uma maior inclinação da medula, chegando aqui perto dessa estrutura chamada de cone medular, que é em si o final da medula. Por conta disso, já que os nervos espinhais já nessa época de desenvolvimento já estariam para fora desse forame intervertebral aqui, causando essa inclinação aqui, apesar da medula espinhal terminar em região de L1 e L2, por aqui mais ou menos, nós ainda temos raízes nervosas chegando ali até entrar na região de forames sacrais e chegando ali bem próximo ao cóccix. Isso forma uma estrutura que parece um rabo de cavalo. Temos aqui uma estrutura chamada caudequina, porque aqui, apesar de não ter mais medula espinhal em si, ainda há várias raízes nervosas nessa região aqui, entrando pelos forames sacrais. Bom, em relação aos nervos, a gente vai ver na próxima imagem aqui, vou mostrar na próxima imagem depois, nós temos 31 pares de nervos espinhais, sendo que também temos 12 pares de nervos cranianos, e são 33 vértebras, ou seja, uma diferença aí entre a quantidade de pares e a quantidade de vértebras. Só que primeiro a gente precisa dar uma introdução aqui a esses conceitos de intumescência cervical e intumescência lombar aqui na medula.
Bom, o que é uma intumescência? Intumescência é como se fosse uma dilatação que a medula sofre nessa região cervical e na região lombar. Aqui nessa intumescência cervical, há a formação do chamado plexo braquial, enquanto aqui na intumescência lombar há a formação do chamado plexo lombosacral. O que é que esses plexos vão fazer? Vão fazer toda a inervação do membro superior e do membro inferior, respectivamente. Ou seja, como que tem várias novas estruturas para fazer inervação, né? Temos aí vários músculos novos, vários ossos, várias articulações que não tem na região de tronco, então é necessário que haja um número bem grande de fibras nervosas aqui, né, de axônios, nessa região cervical aqui, né, no plexo braquial, por exemplo, que é entre as raízes C5 e T1, e também na região lombar aqui, justamente para fazer toda essa comunicação do sistema nervoso central com a parte das estruturas do corpo, né, dos membros. Então, né, há um grande número de fibras nervosas aqui, vários nervos nessa região né, do membro superior e do membro inferior. Então, por isso que a medula meio que se dilata nessa região, justamente por conta do número aumentado de fibras que ocorre nessa região aí. Então, vamos passar aqui para o próximo. Nós temos aqui uma regra de relação das raízes nervosas com as vértebras, justamente por conta daquela história que a medula espinhal ela cresce numa taxa diferente da coluna vertebral. Só que antes disso, ainda temos alguns detalhes para ver. Olha só. Nós sabemos aqui que nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 segmentos sacrais e 4 segmentos coxídeos, apesar de ser bem pequenininho. Mas vamos dar mais uma atenção nessa parte cervical aqui, por exemplo. Né? São 7 vértebras cervicais, mas vocês já viram aqui que são 8 nervos cervicais. Né? 8 raízes nervosas na medula cervical. O que acontece? A raiz de C1 ela vai sair acima da vértebra de C1, ou seja, entre o osso occipital do crânio e a primeira vértebra cervical. Aí C2 vai sair embaixo de C1, C3 sai embaixo de C2 e por aí vai. Chegando aqui no final da parte da coluna vertebral cervical, nós temos uma raiz C7 saindo acima da vértebra C7, enquanto isso nós temos como se fosse uma raiz a mais aqui, a C8, saindo abaixo de C7. Isso causa então uma variação em número de pares de raízes nervosas com a quantidade de vértebras. Outra coisa, aliás, é que apesar de termos 4 segmentos coxídeos, nós temos aqui apenas um nervo coxídeo nessa região aqui, logo após a formação das 5 raízes nervosas sacrais aqui. Então temos S1 até S5 e depois o nervo coxídeo. Bom, vamos ver então aqui a regra de correspondência vértebra-medula. Nós temos que entre as vértebras C2 e T10 devemos somar 2 segmentos para descobrir em qual nível medular a gente está. Entre T11 e T12, nós estamos ali na região dos 5 segmentos lombares da medula espinhal. Na região de L1, nós temos correspondendo ali os 5 segmentos sacrais. Mas o que significa? Vamos ver aqui na imagem. Olha só, vamos pegar esse exemplo de T11 e T12 aqui, correspondendo aos 5 segmentos lombares. Olha só, temos aqui a vértebra T11 e aqui a vértebra T12, com aqui os processos espinhosos dessas vértebras. Né? Nós temos aqui, então, bem na frente desses processos espinhosos, essa medula aqui na cor roxa, que, olha só, corresponde aos nervos lombares. Então, os nervos lombares aqui estão tendo origem na medula, na altura da vértebra T11 e T12, só que tem aquela inclinação que os nervos vão para baixo, olha só. Né? Então, tem todo aquele trajeto aqui, até chegar ali embaixo da vértebra L5. Olha só o trajeto que esse nervo faz. Então, apesar de L5 estar aqui embaixo, né, do nervo da raiz nervosa de L5, está lá embaixo, quando que termina a região lombar, a sua origem está lá em cima, na região mais ou menos entre T11 e T12. Então, por isso que é essa regra de correspondência, sim. A regra, como vocês podem dar uma reparada depois, na parte torácica, não segue exatamente assim um critério milimétrico, só que dá uma boa noção para o profissional na clínica. Então, podemos usar esse método para saber mais ou menos a região que ocorreu uma lesão, uma coisa assim. Sendo que, é claro, podemos usar exames complementares, como exames de imagem, etc., para verificar exatamente onde que foi a lesão.
Só de qualquer forma, assim dá para ter uma noção de onde que foi lesado a medula, né? Uma outra característica da medula é que, como ela faz parte do sistema nervoso central, ela também é envolvida por meninges. Então temos aqui a dura mater por fora, depois uma camada intermediária, temos a meninge aracnoide mater, e mais aderido ainda na medula, né, colada na medula, nós temos a pia mater, sendo que há aquele espaço bem importante entre a aracnoide e a pia mater, que é o chamado espaço subaracnoide, que vocês vão ver depois. Só que tem uma característica a mais sobre essas meninges. Elas terminam aqui na região onde que é formado essas raízes nervosas aqui. As meninges, elas não vão acompanhar os nervos em si. Por exemplo, você vai ver um plexo braquial, né, por exemplo, um nervo ulnar, alguma coisa assim, e não tem meninge envolvendo esses nervos. As meninges ficam bem aqui na região do sistema nervoso central mesmo. Assim que a raiz nervosa sai aqui pelo espaço, pelo forame intervertebral, ela acaba ali, ela não segue pelo trajeto do nervo inteiro. Então, sabendo disso, vamos passar aqui, a gente já consegue relacionar alguma coisa da clínica. Nós temos aqui sobre as anestesias nos espaços meníngeos. Primeiro, vamos mostrar aqui o seguinte, como eu falei para vocês, temos a dura mater aqui, que é a meninge mais externa, depois a aracnoide, formando o espaço subaracnoide aqui, e também temos a pia mater aqui. Nessa imagem, vocês podem ver um espaço chamado subdural aqui, só que ele é como se fosse um espaço virtual, ele quase que não existe na prática, sendo que a principal local de circulação de líquor, né, de líquido cefalorraquidiano, é justamente aqui no espaço subaracnoide. Bom, vamos ver então um pouco sobre as anestesias. Nós temos as chamadas anestesia peri ou epidural e temos a anestesia raquidiana. Essas duas anestesias aqui são classificadas como as anestesias regionais, ou seja, elas ficam entre como se fosse a potência de anestesia geral, que meio que apaga a pessoa, e fica entre aquela anestesia local, que é só, por exemplo, num local bem específico da pele ou de uma mucosa, alguma coisa desse tipo. Bom, as duas anestesias, primeiramente, elas são aplicadas na região entre L2 e L3, L3, L4 ou L4, L5, sendo preferencialmente aplicada nesses espaços intervertebrais lombares mais baixos. Mas por que isso acontece? Nós vimos que o cone medular acaba entre L1 e L2. Como que isso aqui é uma estrutura que poderia lesar a medula espinhal caso ocorresse algum imprevisto durante o procedimento, então é aplicado nessa região mais baixa, né, onde que já terminou o cone medular, para não ter risco de lesar a medula propriamente dita. No máximo vai lesar ali alguma raiz nervosa, sendo que o prognóstico de lesão de uma raiz nervosa é muito melhor do que o prognóstico de uma lesão medular propriamente dita, né? Ou seja, o paciente ele não ficaria tão ruim assim, a situação dele não seria tão ruim se lesar uma raiz nervosa dele, como seria se fosse lesada a medula em si, que como vocês viram, num pequeno espaço de medula espinhal, pode estar saindo várias raízes nervosas dali, como ocorre na região lombar, por exemplo, na região lombar e na região sacral. Bom, vamos falar um pouco da diferença aqui entre essas duas anestesias. O anestésico em si, ele vai impedir os estímulos dolorosos de chegar até o cérebro. Só que essas duas anestesias aqui são usadas para fazer procedimentos na região abaixo ali do nível do abdômen, né? Na região que seria inervada pelos nervos lombares e sacrais e pelo coxígeo, ou seja, na região ali de membro inferior principalmente. Nós temos aqui a anestesia peridural, que é aplicado um catéter na região aqui, como eu falei, entre as vértebras como L2 e L3 ou L3 e L4, até chegar aqui quase que em contato com a dura mater. Ela chega até o espaço peridural ou epidural. O que é esse espaço? É o espaço que está situado entre o canal vertebral, né, entre as paredes do canal vertebral e a primeira meninge, que é a dura mater. Então a anestesia é aplicada nessa região aqui. Não chega a perfurar as meninges. Enquanto isso, a anestesia raquidiana ela é aplicada por uma agulha nessa região também, entre, por exemplo, L3 e L4, só que além de perfurar o canal vertebral, né, ela vai furar a dura mater, vai perfurar a aracnoide e a ponta aqui da agulha vai chegar até na região de espaço subaracnoide para inserir ali o anestésico. Esse tipo de anestesia, no caso,
ela é uma anestesia um pouco mais delicada, justamente porque a perfuração dessas meninges, e é um inconveniente que quando que a aracnoide, principalmente, é perfurada, há algum extravasamento de líquor, né? É como se gotejasse um pouquinho de líquor por esse orifício que foi formado aqui. Esse gotejamento de líquor diminui a pressão no sistema nervoso central. Isso é sentido no paciente como um desconforto ou se não como uma dor de cabeça. Então é meio que inconveniente assim dessa anestesia raquidiana. Beleza, mas para que cada um é usada? A anestesia peridural ou epidural é mais utilizada na paciente que está fazendo parto normal, para aliviar as dores, só que ela ainda consegue ter alguma participação durante o parto. Agora, na anestesia raquidiana, ela envolve procedimentos cirúrgicos um pouco maiores, como de membro inferior principalmente. Só que como essas anestesias só podem ser aplicadas na região de lombar, se o paciente tiver que fazer uma cirurgia, por exemplo, na região da cervical ou torácica, aí já não são mais esses tipos de anestesia. São aplicados outro tipo de anestesia que não entram nessa aula de agora. Mas então, a gente falou mais ou menos aqui da diferença entre esses dois tipos, então vamos seguir para frente. Vamos ver aqui a estrutura da medula espinhal. Primeiro, nós temos que identificar o posicionamento da substância branca e cinzenta e a formação de radículas e raízes. Vamos ver então. Até agora, como vocês viram, por exemplo, na aula de telencéfalo, nós tínhamos que a substância cinzenta formava o córtex, né, a casca, por volta do órgão, né, a parte mais externa do órgão, que seria ali formada pela substância cinzenta, por corpos de neurônios. Enquanto que a parte mais central, que seria formada por substância branca, né, por fibras axonais. Aqui na medula é um pouco diferente. Nós temos a substância cinzenta por dentro da medula, formando como se fosse esse H medular aqui, também alguns acham que é na forma de uma borboleta, e por volta aqui a substância branca. Mas por que isso? Como vocês conseguem ver aqui, da medula estão saindo filamentos de raízes para formar as raízes que formam os nervos espinhais. Tudo isso aqui que vocês podem ver, que eu estou circulando aqui, são axônios. A maioria das coisas que é axônio, exceto esse gânglio espinhal aqui, que na verdade tem um pouquinho de corpo de neurônio ali. Só que no caso, aqui onde que eu estou passando o mouse, e depois desse gânglio espinhal aqui, é axônio também. Então aqui tem um monte de axônio. Esses axônios, eles precisam fazer a comunicação com a medula ali, para formar as vias ascendentes e descendentes, né? Para, por exemplo, sair da medula e ir lá para o cérebro, alguma coisa assim. E também precisam ter alguma comunicação com a substância cinzenta, já que é onde os corpos de neurônios estão. Né? Por exemplo, aqui os corpos de neurônios que vão formar a raiz ventral, que eu vou detalhar com vocês um pouco depois. Então, nessa região em volta da medula aqui, é basicamente axônio, já que há várias raízes nervosas saindo por essa região aqui. Então, por isso que essa região aqui, que é formada por substância branca ao invés de cinzenta. Aqui tem basicamente axônio, com bainha de mielina, que dá essa coloração branca. Então é por isso que isso ocorre aqui na medula espinhal, diferente de algumas outras partes do sistema nervoso central. Bom, vamos aqui falar um pouco sobre a formação do nervo espinhal. Nós temos aqui, diretamente da medula, saindo algum desses filamentos aqui, né, chamados de filamentos da raiz dorsal e filamentos da raiz ventral, que eles se coalescem, eles se juntam para formar um pouco depois, ali na região que sai do canal vertebral em si, um pouco depois que sai da região de meninge, alguma coisa assim, temos aqui a formação, então, das raízes. Temos a raiz ventral, formada pelos filamentos da raiz ventral, e a raiz dorsal do nervo espinhal, que é formada pelos filamentos da raiz dorsal. Depois, essas duas raízes se juntam um pouco depois e formam em si, como vocês podem ver aqui, o nervo espinhal. Só que há uma diferença entre a raiz ventral da raiz dorsal. Só para esclarecer aqui rapidinho, vamos deixar claro que a raiz ventral é a mesma coisa que a raiz anterior, ou seja, que fica na frente da medula, na parte da frente, e raiz dorsal é chamada também de raiz posterior, que fica na parte de trás da medula. Vamos ver aqui então. Nessa raiz ventral, ela é formada essencialmente por neurônios, por axônios de neurônios que vão fazer inervação de músculos. Né? Então aqui é basicamente fibras que vão inervar músculos, ou seja, fibras motoras aqui.
Os axônios dos chamados neurônios motores inferiores, que tem seu corpo celular localizado nessa parte aqui da medula cinzenta, chamado de corno anterior ou de coluna anterior da medula cinzenta, vão passar aqui por essa raiz ventral, né, pela raiz anterior, e formar ali depois o nervo espinhal. Enquanto isso, a raiz dorsal aqui, nós temos não fibras motoras, mas temos fibras sensitivas. As fibras sensitivas elas estão, por exemplo, com origem no receptor localizado na pele do dedo. Então, esse axônio vai viajar pelo nervo espinhal, chegar aqui, fazer uma sinapse aqui, nesse gânglio sensitivo aqui, e depois entrar aqui na medula espinhal para formar as chamadas grandes vias aferentes e eferentes, além também de fazer algumas conexões aqui com a medula cinzenta em si. Bom, mas primeiro, o que é um gânglio? Um gânglio é como se fosse um núcleo, né? Um núcleo que seria um agrupamento de neurônios com função semelhante no sistema nervoso central, só que aqui seria no sistema nervoso periférico. É como se fosse um núcleo fora do sistema nervoso central. Isso que é um gânglio sensitivo. Aqui estão localizados corpos de neurônios, principalmente neurônios daquela classificação pseudo-unipolar. Mas então é basicamente isso que ocorre na formação das raízes espinhais, né? Aliás, dos nervos espinhais. Bom, agora vamos passar para a parte de divisão anatômica, né, morfológica da medula espinhal. Nós temos aqui alguns sulcos e fissuras, sendo que uma só dessas estruturas vai ser uma fissura, que é essa aqui, o resto tudo vai ser sulco. Vamos então descobrir o nome disso aqui. Nós temos aqui a fissura mediana anterior e ali atrás o sulco mediano posterior. Daí nós temos aqui nessa região o sulco lateral anterior, né, desse lado aqui também tem um sulco lateral anterior, é claro. E ali na parte de trás nós temos o sulco lateral posterior, nessa região aqui mais ou menos, né, aqui também. E depois aqui apenas na coluna cervical nós temos o chamado sulco intermédio posterior, que vai separar essa região aqui, né, que chama um funículo isso aqui, em dois fascículos, que eu vou adiantar para vocês, que esse mais central aqui seria o fascículo grácil e esse lateral aqui o fascículo cuneiforme. Como o fascículo cuneiforme vai aparecer ali só na região de medula torácica alta e medula cervical, então só a partir daí que há essa divisão aqui, né, que aparece esse sulco intermédio posterior. Mas vocês vão ver isso com um pouco mais de detalhes depois. Beleza, então a gente aprendeu mais ou menos aqui como que está dividido a medula espinhal entre sulcos e fissuras. Vamos ver então para que vão servir esse sulco e fissura em si, o que eles estão dividindo. Inicialmente, os sulcos e fissuras, eles dividem a substância branca da medula, né, a substância que fica ao redor aqui do H medular, em três funículos. Temos aqui o funículo anterior, que se situa entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior, por aqui. Então, essa região aqui é chamada de funículo anterior. Temos o funículo lateral, que é situado entre os dois sulcos laterais, né, o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior, formando aqui, delimitando o funículo lateral. E temos o funículo posterior, entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior aqui. Beleza, então formamos aqui três funículos, o anterior, lateral e posterior. Mas para que servem esses funículos? Esses funículos eles vão dar uma organização melhor, que vocês vão ver um pouco mais na parte de vias, de grupamentos de tratos e feixes de fibras que se situam nessa medula branca, né, na parte branca da medula espinhal aqui. Basicamente divide em três partes. É meio difícil entender agora, só que vocês vão ver um pouco melhor depois. Beleza, então a divisão da medula branca, né, da substância branca, é em funículos. Vamos ver aqui agora como que é dividida a substância cinzenta. Como está adiantado aqui para vocês, a medula cinzenta é dividida em três colunas, sendo que temos uma coluna anterior aqui na frente, uma coluna posterior ali atrás, que essas duas estão presentes durante toda a extensão da medula espinhal. Só que aqui ainda temos a coluna lateral, que ela não está presente durante toda a extensão da medula espinhal. Essa coluna lateral vai estar presente só dos níveis T1 a L2, ou seja, da primeira vértebra torácica até a segunda lombar, e depois de S2 até S4, ou seja, da sacral 2 até o segmento sacral 4. Por que isso acontece? Vou detalhar com vocês um pouquinho mais para frente. Bom,
Aqui agora seria interessante a gente entrar um pouco mais de propriedade na classificação de neurônios. Só que eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês. Só que isso tudo aqui vai ser importante para entender toda a parte de inervação, né, o conceito de como que é dada a inervação e o conceito de tratos que vão ser trabalhados depois com a Luana. E também de reflexos, né, que é a parte mais funcional da medula. Bom, temos aqui então a primeira classificação que chama neurônio de axônio longo, que vai ser dividido em neurônios radiculares e neurônios cordonais. Vamos ver primeiro sobre os radiculares. Esses neurônios radiculares são aqueles que vão estar formando a raiz ventral do nervo espinhal, né? Aquela parte ventral relacionada com a motricidade. Os neurônios radiculares eles podem ser subdivididos ainda em neurônios radiculares viscerais e neurônios radiculares somáticos. O que é isso? Os neurônios radiculares somáticos eles são destinados exclusivamente para inervação de musculatura estriada esquelética. Para isso que eles servem, inervar músculo esquelético no caso. Aí tem aqui os neurônios radiculares viscerais, que, como vocês devem ter imaginado, são aqueles neurônios responsáveis por inervar vísceras e glândulas. Ou seja, esses tipos de neurônios vão inervar o músculo estriado cardíaco, o músculo liso dos órgãos e também as glândulas. Os somáticos aqui ainda podem ser subdivididos entre alfa e gama, que eu não vou detalhar com vocês agora não. Além dos neurônios radiculares, nós temos os neurônios cordonais. Ao contrário dos radiculares, os cordonais estão mais relacionados com a sensibilidade e também com os reflexos. Vamos aqui falar primeiro sobre os neurônios cordonais de projeção. Os neurônios cordonais de projeção são aqueles neurônios que vão começar na região da medula espinhal, só que eles terminam com axônio fora da medula espinhal. Ou seja, é aquele tipo de neurônio que vai estar começando lá em algum nível medular, alguma coisa assim, vai estar entrando, aliás, em algum nível medular, só que ele vai terminar como, por exemplo, no tálamo, ou no cerebelo, ou em alguma estrutura ali do tronco encefálico, em algum lugar fora da medula espinhal. Isso que o neurônio cordonal de projeção é. Quando que vocês forem ver sobre os tratos das vias ascendentes e descendentes da medula, todos aqueles tratos são formados por fibras de neurônios cordonais de projeção. Além dessa classificação aqui que a gente viu agora, nós também temos os neurônios cordonais de associação. O que eles fazem? Eles vão associar um nível com o outro na medula espinhal. Eles estão mais relacionados com alguns tipos de reflexos intersegmentares que eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas basicamente relacionado com alguns reflexos. Beleza. Aqui nós ainda temos, agora acabando a classificação de neurônios de axônio longo, nós temos os neurônios de axônio curto, que também são chamados de neurônios internuciais ou simplesmente de interneurônios. A localização desses neurônios internuciais é especificamente dentro daquela substância cinzenta da medula, inclusive o seu axônio, já que ele é muito curto. Esses neurônios internuciais eles são bastante participativos na questão sobre reflexos, né, sobre alguns reflexos da medula que eu vou estar apresentando um pouco mais em detalhes para vocês daqui a pouco. Mas basicamente neurônio de axônio curto, internucial, para reflexo. Pronto. Bom, agora vamos entrar aqui um pouquinho mais na parte microscópica, que seria sobre a organização da substância cinzenta. Vamos ver aqui então essa imagem da esquerda. Bom, nós temos aqui a coluna anterior, né, que como adiantei para vocês, é formado por neurônios motores inferiores, ou seja, são neurônios motores, são motoneurônios que vão fazer em si a inervação dos músculos, né? Então aqui vai ter origem, né? Vai ter os corpos celulares dos neurônios aqui, que desses neurônios vão sair aqueles axônios, aquelas fibras, que vão depois formar os nervos para inervar, por exemplo, o seu quadríceps femoral, o seu bíceps braquial. Basicamente são neurônios, a coluna anterior é relacionado com neurônios que está relacionado com a motricidade voluntária. Ainda temos aqui, então, a coluna posterior. A coluna posterior é um pouquinho mais complicada. O que tem nela? Nós temos aqui a substância gelatinosa, que é uma organização estrutural bastante complexa aqui nessa região da coluna posterior, mas também temos aqui, não durante toda a extensão da medula espinhal,
mas também temos os chamados núcleos torácicos ou núcleos dorsais, um pouco mais nessa região aqui, que estão presentes de T1 a L2. Vamos falar primeiro aqui desses núcleos torácicos, que é um pouquinho mais fácil de comentar sobre eles agora. Esses núcleos torácicos presentes aqui na coluna posterior, eles são relacionados com a propriocepção inconsciente e neurônios cordonais de projeção que vão até o cerebelo, ou seja, basicamente relacionado com a propriocepção inconsciente. Sobre isso vai ser detalhado um pouco mais à frente, quando for tratado da parte das vias, que como vocês viram, como eu falei aqui, está relacionado aí àqueles neurônios cordonais de projeção que vão até o cerebelo ali. Né? E mais uma vez, está presente apenas de T1 a L2, que é basicamente a região do corpo que está presente o esqueleto axial, ou seja, o esqueleto só que tirando a parte de membros. Bom, em relação à substância gelatinosa, ela tem uma característica chamada de portão da dor. Ela basicamente vai regular a entrada de estímulos dolorosos no sistema nervoso central. Ou seja, ela que vai definir se algum estímulo doloroso, captado, por exemplo, pela pele, vai entrar ou não no sistema nervoso central. Essa entrada de estímulos nervosos pode ser antagonizada, ou seja, pode ser como se fosse bloqueada por alguns estímulos táteis. É por isso que, por exemplo, pode ser usada massagem para aliviar algum tipo de dor, porque o tato que é provocado pela massagem, né, aquele estímulo tátil, vai bloquear então um pouco da entrada de dor no sistema nervoso central. O paciente vai sentir isso como um alívio. É também um motivo de quando você tem uma área machucada no corpo, você vai passar uma pomada, esfrega aquela região e vai dar uma melhorada na hora. Justamente porque os estímulos táteis vindos ali, que vocês vão ver depois, dos fascículos graxo e cuneiforme, vão bloquear então a entrada da dor no sistema nervoso central. Basicamente essa é a relação com a substância gelatinosa, apesar de estar envolvidos aí alguns circuitos neuronais um pouco mais complexos. Bom, ainda temos também a coluna lateral, que podemos ver melhor aqui nessa imagem da direita, né, sinalizado aqui, na verdade, como substância cinzenta intermédia lateral. Basicamente, coluna lateral tá bom. Essa coluna lateral, não vou entrar em muitos detalhes com vocês nessa aula, porque está mais relacionado com o sistema nervoso autônomo. Mas o que tem aqui? Nessa região de coluna lateral estão presentes os corpos de neurônios responsáveis por fazer uma inervação simpática, né, do sistema nervoso autônomo simpático. Aqui estão localizados os chamados neurônios pré-ganglionares do sistema simpático. Só que, como eu falei com vocês, isso aqui não está presente durante toda a medula. Essa inervação aqui do sistema nervoso autônomo simpático está presente apenas dos níveis de T1 até L2, depois de S2 a S4. Aqui ainda vocês devem ter notado na imagem núcleos de grupo lateral e núcleos de grupo medial, aqui na coluna anterior, que daqui a pouquinho a gente fala um pouco melhor sobre isso. Olha só, já chegamos aqui. Aqui ficou um pouco somatado, mas não vou ligar para isso não. Aquela substância presente aqui na coluna anterior, como vocês viram agora, são divididos entre os núcleos mediais e grupos laterais. O grupo medial ele é responsável por inervar a musculatura axial, aquela musculatura que está, por exemplo, em torno das vértebras, né? Os chamados músculos paravertebrais, né? Relacionados ali com o controle do tronco, etc., mas não relacionados com os membros superiores e inferiores. Né? Então, já que é assim, então esses grupos de neurônios mediais eles vão estar presentes durante toda a extensão da medula espinhal. Depois disso aqui, vocês podem ver a setinha apontando aqui, né, para a região bem axial esquemática aqui dessa pessoa. Temos aqui, então, esses outros grupos, esses outros neurônios que fazem parte do grupo lateral. Aqui temos uma característica que quanto mais lateralizado for o núcleo localizado na coluna anterior, mais distal vai ser a região do membro que ele vai inervar. Então vocês podem ver aqui que logo do lado da região responsável por inervar aqueles músculos paravertebrais, temos aqui os neurônios inferiores que vão inervar a região de ombro, sendo que mais lateralizado temos os neurônios que vão inervar a região de mão. Tem essa organização, então, a coluna anterior, é bem tranquilo de entender.
Aqui, né, temos a intumescência cervical, aqui temos a intumescência lombar, que acontece basicamente a mesma coisa. Olha só, os neurônios motores inferiores responsáveis por inervar a região de quadril estão bem aqui mediais, enquanto que os responsáveis por inervar a região de pé estão bem lateralizados aqui. Então é só um tipo de organização aí que temos na coluna anterior. Bom, agora que a gente já viu bastante sobre a coluna anterior, dá para falar um pouco mais sobre a poliomielite, que é aí uma doença que com certeza todo mundo já ouviu falar, que é causada pelo vírus chamado poliovírus. Bom, o que o poliovírus faz? Ele vai infectar os neurônios da medula especificamente localizados naquela coluna anterior, ou seja, eles vão destruir os corpos de neurônios que seriam os motoneurônios inferiores. Como que vão destruir esses neurônios? Apesar do músculo em si estar funcionando normal, ele está lá beleza, tudo tranquilo, ele não recebe inervação, ou seja, ele deixa de receber estímulo elétrico para ser ativado. Por conta disso, né, já que foi destruído esse neurônio, a pessoa vai ficar paralisada naquela região do corpo específica que foi afetada, né, ela vai ficar paralisada, e apesar do músculo estar funcionando normal, ele não recebe mais inervação, então por isso que ele vai ficando mais atrofiado, né? Ele não está recebendo estímulo para movimentar, então ele vai perdendo um pouco do volume das suas fibras. E também, com o tempo, ele vai ficando hipotônico. Mas o que é isso? O que é hipotônico? Vamos falar um pouco sobre o conceito de tônus muscular. O tônus muscular é como se fosse um estado de semicontração do músculo. É como se fosse o padrão do músculo de ficar contraído, mesmo quando que você quer deixar ele relaxado, né? Como se fosse um nível mínimo para ele ficar contraído. Como ele não recebe mais, na poliomielite, nenhum tipo de inervação motora, então meio que ele perde também um tônus muscular, vai ficando mais fraco. Enquanto outros músculos que não foram afetados estão lá com tônus normal. Sendo assim, é como se os músculos saudáveis, né, que não foram afetados pela lesão nervosa, puxassem mais para o lado deles, porque o outro lado afetado não está dando conta de segurar essa tensão, né, essa diferença entre tônus. Essa diferença de hipotonia com tônus normal de algum outro grupo muscular antagônico a essa musculatura afetada vai causar então no paciente algumas deformidades. Então é assim que a poliomielite funciona, né? É assim que o vírus age mais ou menos. Aqui eu deixei para vocês um quadrinho aqui na esquerda, para quem quiser dar uma olhada depois, quando for estudar pelos slides, mas é mais ou menos isso. Aliás, sobre a poliomielite, ela pode ser fatal quando principalmente ela afeta neurônios responsáveis por inervar a musculatura respiratória, ou seja, ali na região entre C3 e C5, nós temos as raízes que vão formar o chamado nervo frênico. Esse nervo frênico, né, como falei com vocês, tem origem entre C3 e C5, lá na medula cervical alta, ele vai inervar o músculo diafragma, né, o principal músculo da inspiração. Ou seja, se o poliovírus atacar esses neurônios que vão formar a inervação do músculo diafragma, a pessoa não vai mais conseguir expirar o ar. Então ela pode ir a óbito aí decorrência de insuficiência respiratória. Né? Aliás, uma lesão medular nessa região cervical alta pode ser fatal justamente por conta da perda da inervação do músculo diafragma, né? Porque seccionou ali a comunicação do nervo frênico com o músculo. Vamos passar aqui para frente então. Aqui a gente já está acabando sobre essa parte funcional da medula, né? Para depois passar para as vias, que vai ser um pouco mais rápido. Aqui nós temos então falando sobre 4 tipos de reflexos principais da medula espinhal. Né? A medula espinhal em si, ela tem um nível de processamento mais básico do sistema nervoso central. Ela é responsável por processar reflexos. É só isso. A única movimentação que ela é responsável, além de fazer toda aquela comunicação do sistema nervoso central com o periférico, é claro, seria aqui os reflexos, né? Temos 4 tipos principais de reflexos, só que não dá para a gente estar tratando nessa aula todos os tipos de reflexos que existem no corpo que envolve a medula. Vamos começar aqui então pelo chamado reflexo miotático ou reflexo de estiramento. Esse reflexo ele tem a função de manter uma determinada postura, contraindo o músculo quando que ele for estirado. Primeiramente, vamos dar um conceito aqui
para o que forma o músculo em relação aos tipos de fibras. Temos aqui as fibras contráteis normais, né, que de fato realizam efetivamente a contração do músculo, que é o maior número de fibras aqui, por exemplo, que a gente está pegando aqui o quadríceps femoral. Só que também temos algumas fibras diferentes, chamadas de fibras intrafusais, que são em menor número e são inervadas por aquele neurônio somático do tipo gama, enquanto as outras fibras aqui são do tipo alfa, mas é só um detalhe para vocês. No caso, enquanto que as outras fibras, né, a maior parte das fibras do músculo, vão ser responsáveis pela contração efetiva, as fibras intrafusais não têm essa função como um papel principal. As fibras intrafusais são responsáveis por detectar variações no comprimento do músculo. Ou seja, se o músculo for muito contraído ou se ele for muito estirado, essas fibras intrafusais vão perceber essa diferença de comprimento das fibras musculares. E associada a essas fibras intrafusais, nós temos aí alguns receptores, né? Temos aí alguns neurônios aferentes que vão mandar um determinado sinal ali para a medula espinhal. Vou entender então como que funciona esse reflexo melhor agora. Bom, com certeza vocês já viram, nem que seja numa série, como por exemplo, um médico bateram aquele martelinho aqui nessa região do joelho, que é o tendão patelar. O tendão, né, bem conectado aqui com o ventre muscular, quando que receber essa pancada aqui do martelinho, é como se as fibras musculares fossem repentinamente estiradas, ou seja, é como se o músculo esticasse do nada por conta dessa pressão externa aqui exercida pelo martelinho. Então, beleza. O martelinho bateu ali no tendão, o músculo esticou. As fibras intrafusais vão perceber que o músculo esticou do nada, só que como eu falei para vocês, temos um reflexo aqui que é responsável por tentar manter uma certa postura. Então, o que vai acontecer? Temos aqui um receptor em contato com a fibra intrafusal, que vai ser ativado quando a fibra intrafusal perceber essa diferença de comprimento. Então, há uma aferência aqui de estímulo para a região da medula, né? Aqui onde está localizado aquele corpo neuronal, né, naquele gânglio sensitivo que eu tinha comentado com vocês, está aqui o neurônio pseudonipolar. Mas, enfim, vai passar o estímulo aqui, vai lá para a medula, e esse estímulo ele vai excitar um motoneurônio alfa, ou seja, ele vai fazer com que o músculo, com que as outras fibras do músculo se contraiam para compensar que ele foi esticado. Ou seja, nesse reflexo, o corpo percebe que o músculo foi esticado do nada, né, repentinamente, então ele tenta logo de cara contrair para voltar na mesma postura que antes. Por isso que o paciente dá aquele chute, né? Porque o quadríceps ele contraiu repentinamente por conta desse reflexo. Então é assim que funciona. Aqui, na imagem da direita, eu deixei um outro esquema aqui para vocês, se quiserem estudar um pouco melhor depois. Mas então é bom que fique claro que o reflexo miotático é para manter uma certa postura, como vocês vão ver nessa imagem aqui. Olha só, tá a pessoa segurando um copo aqui e alguém começa a encher o copo dela. O copo vai ficando mais pesado, então há o estiramento passivo dessa musculatura flexora de antebraço aqui, né? Do músculo bíceps braquial, do músculo braquial, eles vão sendo um pouco mais distendidos, né? Eles vão sendo estirados. Então, para o corpo não deixar a pessoa derrubar esse copo, né? Então, aquele estímulo lá que a fibra intrafusal percebeu que o músculo aumentou de tamanho, né? Ele foi estirado. Então, vai ter aqui o neurônio aferente que vai entrar em contato aqui com aqueles motoneurônios que está na coluna anterior, que então vai comandar aqui para os músculos flexores de antebraço dar uma contraída maior para compensar o peso do copo, né? Para fazer resistência e não deixar o copo cair. Então, é isso que acontece. Aqui ainda está mostrando que o tríceps braquial, que é um antagonista, né, que faria o antebraço se estender, ele também está sendo inibido ali para ficar mais fácil o trabalho desse grupo flexor aqui de antebraço. Então, basicamente, assim que funciona esse tipo de reflexo. Vamos ver agora sobre o reflexo tendinoso de Golgi, chamado também de reflexo miotático inverso. Olha só, é curioso porque esse reflexo ele também tem a mesma função do reflexo anterior, apesar de ter inverso no nome dele. Ele serve para manter uma determinada postura. Só que ele faz essa função dele, né? Ele tenta manter um músculo numa determinada postura, né? Uma articulação, aliás, numa determinada postura, relaxando ao músculo quando que ele for muito contraído, ao invés de contrair quando que o músculo for estirado.
Né? No último reflexo, a gente viu sobre aquelas fibras intrafusais. Aqui, agora a gente vai ver outro tipo de receptor. Nós temos aqui, associado ao tendão do músculo, bem próximo aqui ao início do ventre muscular, nós temos o órgão tendinoso de Golgi, como vocês podem ver aqui na imagem da direita. O que esse órgão tendinoso de Golgi faz? Ele vai perceber uma diferença na tensão que esse tendão está sofrendo. Ou seja, quando que o músculo está muito contraído, ele está, por exemplo, a pessoa está fazendo muita força com aquele músculo, está muito contraído. Esse órgão tendinoso de Golgi aqui, ele consegue perceber, por meio de receptores, né, que aquele tendão está sendo muito tensionado, não está tão legal aquilo. Então pode ocorrer aí algum dano muscular, alguma coisa assim. E também serve para detectar mudanças repentinas de tensão no tendão, né? Tipo, acontecer alguma coisa com o músculo, então eu quero voltar com ele para o jeito que ele estava antes, né? Para manter a postura que estava antes. Então o que vai acontecer é bem parecido com o que aconteceu anteriormente. Aqui, esse órgão tendinoso de Golgi aqui, né, o neurônio aferente, ele foi estimulado quando que a tensão aumentou bastante aqui. Então, o estímulo nervoso passa aqui pela raiz dorsal, chega no gânglio sensitivo, continua e vai lá para a parte da substância cinzenta da medula. Ele encontra um daqueles interneurônios que eu tinha comentado com vocês, que esse interneurônio ele vai inibir os motoneurônios alfa. Então, olha só, como que foi inibido esses neurônios motores aqui, então um número menor de fibras vai ser contraído. Então, isso ocasiona, né, isso faz com que o músculo ele perca um pouco de força de contração, ele fica um pouquinho mais relaxado do que estava antes. Então, olha só, aqui o músculo está contraído demais, tem um estímulo nervoso aqui, e vai lá para a medula, e a medula manda o músculo relaxar um pouco, para voltar do jeito que estava antes. Basicamente é assim que funciona esse tipo de reflexo, o miocárdico inverso. Vamos agora para o terceiro reflexo, que seria o reflexo flexor ou reflexo de retirada. E com certeza já vivenciaram esse tipo de reflexo aqui também. Bem mais visível, aliás, do que os outros tipos de reflexo, que às vezes a gente não percebe. Aqui temos então essa pessoa recebendo um estímulo doloroso aqui na ponta do dedo, né, que pode ser como, por exemplo, um prego, um fogo, que vai ser percebido por alguns receptores dessa região, como, por exemplo, nociceptores, que são receptores de dor presentes na pele, ou então termoreceptores, né, que são aqueles receptores de calor ou frio que estão presentes na pele. Então, olha só, o corpo percebeu que aqui está ocorrendo uma lesão tecidual, e esse receptor, né, que é um neurônio aferente, um neurônio sensitivo, vai enviar um sinal lá para a medula, né, passar pelo gânglio sensitivo, na raiz dorsal, chegar lá na medula e vai entrar em contato com um interneurônio. Esse interneurônio ele vai ativar o neurônio motor responsável por ativar a musculatura flexora do antebraço. Sendo assim, a pessoa consegue tirar o braço bem rápido, né, na verdade a mão ali bem rápido, do local onde está sendo lesionado. Daí, por que isso ocorre? Por que a medula faz isso? Imagina só, se a pessoa está com a mão no fogo aqui, tem todo aquele caminho, tem todo aquele trajeto do estímulo nervoso chegar aqui, passar pelo braço inteiro, chegar na medula. Agora imagina se teria que subir na medula, ir lá para a região de tronco cefálico, ir para o tálamo e depois para a região cortical para o estímulo doloroso ficar consciente. Aí você ia pensar, nossa, minha mão está doendo, eu vou tirar ela daqui. Tipo, você que é um adulto, alguma coisa assim, às vezes você colocar a mão no fogo, na hora você vê que não vai dar certo, né? Você consegue tirar a mão na hora. Mas imagina uma criança, né? um bebê, se tivesse que esperar o estímulo se tornar consciente, a dor se tornar consciente, para tirar a mão daquele estímulo doloroso. Né? Num fogo, por exemplo, a todo momento está tendo célula lesada ali. Então é interessante para o corpo que mesmo quando que a dor ainda não se torna consciente, antes de você perceber a dor, que há esse reflexo aqui, né, modulado diretamente pela medula, para tirar logo aquele membro afetado dali, para tirar aquilo bem rápido do local que está machucando o corpo. Então é para isso que acontece esse reflexo flexor ou de retirada. Né? O nome dele é meio que autoexplicativo. Aqui na imagem da direita, deixei para vocês aqui também, se quiserem estudar com um pouco mais de detalhes depois, aqui tem bem mais informação. Só que o básico sobre esse reflexo já foi explicado.
Vamos agora para o quarto e último reflexo, que ele é um pouco mais complicado do que o anterior, só que tem uma função bem semelhante. Ele também, quer dizer, ele é chamado de reflexo de extensão cruzada, né? Só que ele também tem função de proteger o corpo contra algum impulso nociceptivo, né? Como proteger o corpo de algum corte ou do fogo, alguma coisa assim que está lesando a célula. Como vocês podem ver aqui logo de cara, temos vários interneurônios agindo aqui, né? E vários impulsos nervosos agindo aqui para que esse reflexo ocorra de uma vez só. No membro superior, que é mais usado aquele reflexo de retirada, ou reflexo de flexão, é mais tranquilo porque é só você mexer um membro. Você mexe o braço de um lado e o outro fica lá tranquilo. Aqui no membro inferior é um pouco diferente, já que os membros inferiores são responsáveis por te dar a posição de pé, né? Então não adianta só tirar uma perna e pronto, e a outra ficar no chão. Se fizer só isso, você vai cair no chão assim que você tirar um pé do chão. Você vai desequilibrar muito rápido assim. Sendo assim, esse reflexo ele ocorre dos dois lados do corpo, né? Ele é cruzado para que haja um controle do equilíbrio da pessoa e que ela não caia imediatamente no chão. Vamos ver então como que ele ocorre com um pouco mais de detalhes. Vocês podem estar acompanhando aí por qualquer uma das imagens, só que eu vou estar usando aqui da esquerda. Olha só, temos aqui aqueles receptores de dor lá na planta do pé, né, que são neurônios aferentes, que estão enviando o sinal, né, estão sendo disparados, enviando o sinal lá pela raiz dorsal, chegando lá na substância cinzenta da medula para entrar em contato com alguns interneurônios. Olha só, para o primeiro interneurônio, ele vai pedir para inibir a musculatura extensora de perna, né? Então ele vai inibir aqui os motoneurônios responsáveis por fazer a contração do quadríceps femoral. Por que isso? Se a pessoa no susto ela contrair o quadríceps femoral, a perna dela vai ficar estendida e ela vai afundar mais ainda o pé no caco de vidro, que obviamente não é interessante. Só que ao mesmo tempo, nesse mesmo membro, está aqui sendo estimulado o interneurônio, que vai estimular, né, os motoneurônios responsáveis por inervar a musculatura flexora de perna. E também essa musculatura anterior aqui, né, nessa parte do tornozelo aqui, anterior de perna, para manter um equilíbrio melhor. Então, olha só. Aqui relaxa para a pessoa não estender a perna, é aqui contrai, para ela de fato tirar o pé do chão, né, para ela fazer a flexão de perna. Nesse lado aqui tá ok, reflexo aqui já foi dado, a pessoa tirou o pé do chão. Só que até agora ela só caiu no chão e tirou o pé de onde que estava machucando, só que ela caiu no chão. Então isso não pode acontecer. Aqui do outro lado então, há um reflexo cruzado, que acontece o oposto desse outro lado aqui. Olha só, dessa vez a musculatura extensora de perna está sendo ativada, inclusive a posterior aqui, ó, quer dizer, a extensora de perna, ou seja, a anterior de coxa está sendo ativada, enquanto aqui a posterior de perna, que faz, né, ajuda no equilíbrio aqui da pessoa, está sendo ativada. Olha só, então aqui a pessoa está contraindo o quadríceps com mais força ainda, para manter com o pé no chão, né, numa carga maior do corpo, já que tirou um pé do chão, então toda a carga do corpo foi transportada para o membro do outro lado, né? Então, o músculo tem que contrair com mais força ainda para ficar mais estável e a pessoa não cair. Só que ao mesmo tempo é inibido aqui a musculatura que seria a musculatura flexora de perna. Por quê? Se essa musculatura flexora de perna fosse ativada ao mesmo tempo da do outro lado, então a pessoa ia tirar os dois pés do chão, ela ia cair com certeza. Então é isso que acontece. De um lado aqui que recebeu o estímulo doloroso, vai fletir, quer dizer, vai contrair a musculatura flexora de perna e vai relaxar a musculatura extensora. Do outro lado ocorre o contrário. Aqui está contraindo a musculatura extensora de perna, né, ou seja, o quadríceps, e está relaxando o que seria a musculatura flexora de perna, né, aqueles chamados grupos isquiotibiais, que estão presentes nessa região posterior de coxa aqui. E é assim que funcionam esses reflexos de extensão cruzada. Agora eu deixo aqui a apresentação para a Luana, que vai continuar com vocês. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Luana falando. Bom, acabamos de encerrar aí o intervalo de 10 minutinhos. Vamos agora passar para a próxima parte da live, então. Antes de tudo, gente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, poder passar para vocês um pouquinho dessa matéria linda que é o nosso sistema nervoso central.
E, antes de começar, eu queria também esclarecer que a matéria que a gente vai ver agora é um pouquinho complexa, um pouquinho abstrata, com muitos nomes, muitos detalhes, mas é super importante para vocês terem uma noção geral mesmo do funcionamento da nossa medula. Então, a gente vai agora falar das vias neurais e dos tratos da nossa medula espinal, tá bom? Bom, gente, primeiro a gente precisa entender o que é de fato uma via neural. Uma via neural é, de maneira geral, um feixe de axônios que vai conectar, então, 2 ou mais neurônios diferentes. Os tratos, no caso, são, então, as vias que estão localizadas no nosso cérebro e na nossa medula espinal, ou seja, no nosso sistema nervoso central. Pode passar o slide, por favor? Gente, vocês estão vendo esse tanto de nome na imagem? Pois é, esses são os nossos tratos da medula espinal, tá? Que estão presentes na nossa substância branca, que, como o William falou, vai circundar a substância cinzenta presente na nossa medula. Pessoal, uma informação importantíssima que vocês têm que entender agora é que esses tratos têm esses nomes grandões porque eles são nomeados de acordo com a sua origem e também com o seu destino. É por isso que o trato que se origina lá na espinha e termina no tálamo é chamado de trato espinotalâmico e assim por diante, tá? Sempre lembre dessa lógica na hora que vocês forem estudar essa matéria, porque aí já é meio caminho andado, sabe? Nessa imagem, vocês também conseguem ver que esses tratos são divididos em descendentes e ascendentes. O que significa isso, né? Os tratos descendentes têm origem na região superior do nosso sistema nervoso central e têm uma função de motricidade, né? O que significa que essas sinapses vão vir com o intuito de provocar um estímulo motor no nosso corpo. Já no caso dos tratos ascendentes, a gente vê que o corpo recebe, na verdade, uma informação, que seria, por exemplo, tato, propriocepção, dor, temperatura, e aí ele vai, então, enviar essa informação para a interpretação do resto do nosso sistema nervoso central. Então, a gente pode dizer, de uma maneira geral, que os tratos descendentes são motores e os ascendentes são sensitivos. Pode passar, fazendo favor? Então, vamos lá. Vamos começar a falar dos nossos tratos descendentes. Esses tratos motores vão ser classificados em sistema lateral e sistema medial, tá, gente? Só para vocês não confundirem. Separei os dois em slides diferentes. Nesse aqui, vocês conseguem ver o nome dos tratos descendentes do nosso sistema lateral. Trato córtico espinal lateral e trato rubroespinal. Ao longo desse slide, vocês vão perceber que os dois têm características bastante parecidas, mas, no fim das contas, um acaba sendo mais importante que o outro. Falando, então, do trato córtico espinal lateral. Pessoal, o trato córtico espinal é um trato super importante na questão da motricidade voluntária dos membros. No caso, o lateral, né, é associado à motricidade voluntária rápida da parte distal dos membros. O que é interessante que vocês saibam sobre esse trato, do ponto de vista mais clínico mesmo, é que no nível da decussação das pirâmides no bulbo, que o Matheus explicou para vocês na aula passada, os tratos córtico-espinais laterais vão fazer um cruzamento. Mas por que isso é importante, né? Gente, olha só, isso quer dizer que nesse trato, o córtex de um hemisfério cerebral comanda os neurônios motores do lado oposto da nossa medula. Ou seja, nesse trato, o córtex cerebral direito comanda os neurônios motores do lado esquerdo da medula. Então, se você sofrer uma lesão na região acima desse cruzamento das pirâmides, você vai acabar tendo paralisia da metade oposta do corpo. Gente, é por isso que eu disse que essa matéria é complexa, não é instintivo você imaginar que você vai ter uma lesão de um lado, mas ela vai se refletir do outro, né? Mas é assim que funcionam os nossos tratos, é por isso que é importante que a gente preste atenção nessa questão dos cruzamentos. Vamos passar para o trato rubroespinal agora. Gente, ele tem basicamente as mesmas funções do trato córtico-espinal lateral, tá? Vocês podem ver ele como uma espécie de coadjuvante para o córtico espinal lateral. Então, o trato rubroespinal também participa da motricidade distal dos nossos membros, como músculos intrínsecos, músculos extrínsecos das nossas mãos e dos nossos pés. Mas, comparativamente falando, assim,
ele acaba sendo menos importante, né? Porque ao longo da evolução, ele foi diminuindo de tamanho. E o córtex espinal lateral, por sua vez, foi aumentando. Fechou então? Bora para o próximo slide. Gente, sistema medial então. Aqui a gente consegue ver trato córtico espinal anterior, trato vestíbulo espinal e tratos retículo espinais, pontino e bulbar, e também o trato teto espinal. Gente, muito nome, mas assim, bastante diferentes. Todos esses tratos que estão apontados aí compartilham uma semelhança, que é a de fazer conexão com neurônios motores na parte medial da coluna anterior da medula. Eles controlam a musculatura axial, tronco e pescoço, né? E a musculatura proximal dos nossos membros. Falando então do trato córtico espinal anterior. Pessoal, vocês lembram que no último slide eu falei da decussação das fibras para a formação do córtico espinal lateral? Então, gente, existe um 10% a 25% dessas fibras que não vai fazer um cruzamento nenhum. Pois é, então é daí que vai surgir o nosso trato córtico espinal anterior, que está associado, junto a esses outros todos que vocês estão vendo, à motricidade das partes proximal e axial do nosso corpo. Comparativamente, ele acaba sendo bem menor que o córtico espinal lateral. Ele termina mais ou menos na metade da medula. Já os tratos retículos espinais e vestíbulos espinais são super importantes para a manutenção do nosso equilíbrio, da nossa postura básica também. Na verdade, o retículo espinal tem um aspecto bastante particular, na verdade, porque ele se divide em dois tratos, o retículo espinal pontino e o retículo espinal bulbar, e esses dois têm funções totalmente opostas. O trato retículo espinal pontino é essencial para o controle da musculatura extensora, que é a nossa musculatura antigravitária, né, dos membros inferiores, que é necessária para que a gente consiga manter uma postura ereta, apesar da ação da gravidade que fica puxando a gente para baixo. Já o trato retículo espinal bulbar realiza o efeito oposto, né? Ele promove o relaxamento dessas musculaturas extensoras do membro inferior. Por último, então, a gente tem o trato teto espinal, que tem umas funções mais limitadas mesmo, relacionadas a reflexos. Terminamos a parte de via descendente, gente. Bora para as ascendentes. Na minha opinião, são bem mais legais, mais fáceis de entender. Enfim. Gente, os tratos ascendentes, que são sensitivos, né? São divididos entre funículo posterior, funículo anterior e funículo lateral. Nesse slide aqui, que vocês estão vendo, a gente tem os tratos do funículo posterior. São super, ultra, mega importantes. O fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, que estão localizados, então, no funículo posterior e separados pelo septo intermédio posterior. Agora respira, gente. Esses dois fascículos são formados pelos ramos ascendentes longos das fibras do grupo medial da raiz dorsal, que então vão subir ao longo do nosso funículo para terminar lá no nosso bulbo. O fascículo grácil começa no limite caudal da medula, né? Porque ele recebe raízes coxígeas, sacrais, lombares e torácicas baixas, terminando então no núcleo grácil do nosso bulbo. Isso significa que ele conduz impulsos dos membros inferiores e da metade inferior do corpo, do tronco no caso. Por isso que ele é visível em toda a extensão da medula, tá, gente? O cuneiforme, por sua vez, é evidente a partir da medula torácica alta apenas. Ele é formado por fibras, então, que vêm das raízes cervicais e torácicas superiores, terminando no núcleo cuneiforme. Para não esquecer então, gente, o fascículo grácil é ligado a membros inferiores e o fascículo cuneiforme é ligado a membros superiores. Mas, funcionalmente mesmo, não tem diferença entre os dois. Os dois são responsáveis pela propriocepção consciente, pelo tato fino, pela sensibilidade vibratória e pela estereognosia. Gente, até é difícil falar, mas não desespera não, tá bom? Eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisinhas. Gente, a propriocepção é a nossa capacidade de perceber o nosso corpo. A propriocepção consciente não é nada mais que o nosso sentido de posição e de movimento.
É por causa dessa propriocepção consciente que a gente consegue, mesmo sem enxergar, saber onde uma parte do nosso corpo está. Então, vamos supor que alguém te venda e você possui uma lesão do funículo posterior, por exemplo, na altura do fascículo grácil. Aí essa pessoa pede para você dizer onde é que está a sua perna. Ela vai mudar a sua perna de lugar sem que você veja e pedir para você apontar onde ela está. Você não tem como dizer. Você não sabe. Se você não enxergar, você não tem como saber, porque você perdeu o seu sentido de propriocepção consciente. O tato fino, por sua vez, é a nossa capacidade de perceber as características táteis de um objeto. Então, a gente pode testar isso, por exemplo, com 2 pontas de um compasso. A gente pressiona a pele de um paciente, por exemplo, simultaneamente com essas 2 pontas, e aí a gente vai afastando elas até a gente perceber a distância mínima na qual esse indivíduo já não consegue discriminar 2 pontos de pressão diferentes, ao invés de perceber apenas um, que é o que vai acontecer no começo dessa atividade. No começo, ela vai interpretar os 2 pontos de pressão como um só. A sensibilidade vibratória, por sua vez, é a nossa habilidade de perceber estímulos mecânicos repetitivos. E a estereognosia, né, essa palavra louquinha aí que vocês estão vendo, é a nossa capacidade de perceber com as mãos a forma e a dimensão de um objeto. Sem isso, se você fosse vendado, mais uma vez, né, você simplesmente não ia ser capaz de reconhecer se colocassem uma bola de basquete na sua mão. Muito louco, né, gente? Olha a importância aí do nosso funículo posterior. Pode passar para o próximo slide, por favor. Gente, chegamos no funículo anterior. Aqui a gente tem o trato espinotalâmico anterior, que é formado por axônios de neurônios de projeção, que estão situados na nossa coluna posterior. Atenção agora, olhando para a imagem. Eles cruzam o plano mediano pela comissura anterior, e aí eles sobem cranialmente para formar o trato espinotalâmico anterior. Esse trato aí carrega informações de pressão e tato leve, ou, como algumas pessoas chamam, tato protopático. Esse tipo de tato, ao contrário daquele que a gente viu lá no funículo posterior, é bem pouco discriminativo. Na verdade, gente, ele só vai permitir que você reconheça de uma maneira bem grosseira só a origem do estímulo tátil que você está recebendo. Com isso, a gente consegue concluir que a sensibilidade tátil pode ser percebida por meio de 2 tratos diferentes. Lá no funículo 2 não, né? Que também envolve o fascículo grácil e cuneiforme. Mas a gente percebe isso no funículo posterior, a partir dos fascículos grácil e cuneiforme, e pelo funículo anterior, a partir do trato espinotalâmico anterior. Lembrando que esses fascículos, né, do funículo posterior vão compor uma via direta, enquanto o trato espinotalâmico anterior é uma via cruzada. É por isso que dificilmente você vai perder toda a sensibilidade tátil se você tiver uma lesão medular. Isso só ia ser possível se houvesse uma transecção completa desse órgão. Pode passar para frente, por favor. Gente, chegamos no último funículo, graças a Deus. No funículo lateral, a gente tem o trato espinotalâmico lateral e os tratos espinocerebelares que eu vou tratar no próximo slide, né? Divididos em anterior e posterior. Em primeiro lugar, vamos falar do trato espinotalâmico lateral. Gente, esse trato é composto por neurônios de projeção que estão localizados na coluna posterior da medula, emitem axônios que cruzam, como vocês podem ver aí, o plano mediano da comissura branca e chegam no nosso funículo lateral. Quando esses axônios chegam, enfim, nesse funículo, eles vão se fletir cranialmente para construir, então, o que a gente chama de trato espinotalâmico lateral. O tamanho desse trato vai aumentando porque, ao longo da medula, ele naturalmente vai recebendo várias fibras, né? É importante também que a gente saiba que, apesar de compartilhar o nome com o trato espinotalâmico anterior, o trato espinotalâmico lateral não tem qualquer relação com o tato protopático, tá, gente? Na realidade, ele é relacionado ao recebimento de dor, recebimento de temperatura do nosso corpo. Ele é super importante do ponto de vista clínico, porque ele está absolutamente ligado à dor.
Eu vou falar sobre isso mais tarde no estudo de um caso clínico chamado cordotomia. Pode passar, por favor. Calma, gente, já estamos acabando, tá? Aqui vocês têm uma imagem que reúne tanto o trato espinocerebelar anterior quanto posterior. No caso do anterior, vocês podem ver que ele se origina em neurônios localizados na coluna posterior e na substância cinzenta intermédia. E aí eles emitem axônios, né, que ganham o funículo lateral do mesmo lado, ou também do lado oposto. Gente, eu sei que vocês perderam agora, mas é isso mesmo, ele pode seguir por 2 caminhos diferentes, tá? Mas independentemente disso, não importando o lado que ele vai ocupar da nossa medula, os 2 vão subir, né, no sentido cranial, para formar o trato espinocerebelar anterior. Essa parcela das fibras que eu falei, que cruzou na medula, antes de alcançar o cerebelo, vai cruzar de novo. É por isso que não tem problema, não vai fazer diferença, se a gente disser que o impulso do trato espinocerebelar anterior termina no mesmo hemisfério cerebelar do lado em que ele se originou, tendo cruzamento ou não. Porque se cruzar, ele vai fazer esse cruzamento de novo e voltar para o mesmo lado. Tá? É isso. Então, esse trato está relacionado à propriocepção inconsciente, ou seja, nosso tônus, a nossa postura, de membros superiores e de membros inferiores. Já no caso do trato espinocerebelar posterior, a gente tem neurônios que estão localizados no núcleo torácico da coluna posterior e que emitem, então, axônios, que do mesmo jeito chegam no funículo lateral, do mesmo lado, e vão se fletir cranialmente para compor o trato espinocerebelar posterior. As fibras desse trato vão penetrar no cerebelo, levando informações de propriocepção inconsciente também, mas dessa vez associada a tônus e a postura de tronco em membros inferiores. Então, gente, só para vocês lembrarem, não se confundirem, o trato espinocerebelar anterior está relacionado à propriocepção consciente de membro inferior e de membro superior, mas o posterior está relacionado à propriocepção inconsciente de tronco dos membros inferiores. Os 2 estão ligados à propriocepção inconsciente, mas regiões diferentes, apesar de os 2 estarem relacionados também a membros inferiores. Gente, eu sei que é muito nome, muita informação de uma vez, é muito fácil se confundir, mas ia ser muito difícil passar a medula para vocês sem dar essa visão mais detalhada dos tratos, porque eles são essencialmente, assim, o que define a importância da nossa medula espinal para o nosso corpo, para a nossa movimentação, para as nossas sensações, além, é claro, do nosso relacionamento com o meio externo. Então, do ponto de vista clínico, entender o funcionamento dessas vias é super importante, tá? Pode passar para o próximo slide, por favor? Gente, então vamos aplicar tudo que vocês ouviram falando nesses últimos slides de uma maneira mais visível. Gente, aqui está aquele caso clínico que eu disse lá atrás, que é mencionar quando eu falei com vocês sobre o trato espinotalâmico lateral. Gente, a cordotomia é um procedimento muito famoso, que consiste na secção do trato espinotalâmico lateral, a partir de uma punção na coluna cervical ao nível da segunda vértebra, né, que é C2. A gente faz isso para se reduzir sintomas de dor muito intensa, como, por exemplo, em caso de câncer, onde se verifica uma dor unilateral na região abaixo do mamilo. Vocês lembram que eu falei que o trato espinotalâmico lateral está relacionado à recepção de dor e recepção de temperatura? Pois é por isso que a gente recomenda a secção dele quando o paciente está enfrentando muita dor. Pode passar para o próximo, por favor. Gente, esse é o meu caso favorito. É um caso clínico muito interessante, chamado A Mulher Desencarnada. Esse caso é de uma mulher chamada Cristina, que começou a ter uma dor abdominal muito forte, e depois ela descobriu que isso estava acontecendo por conta de vários cálculos biliares. Só que nos dias antes dela passar pela cirurgia, né, para tirar esses cálculos, ela teve um sonho muito estranho, e ela disse que nesse sonho ela não conseguia sentir o chão sob os pés, não conseguia segurar nada, tudo que ela segurava ela derrubava, enfim, né, muito esquisito. E no dia depois desse sonho, aconteceu uma coisa mais esquisita ainda, porque isso realmente começou a acontecer. Ela não estava conseguindo andar, não conseguia segurar as coisas. Os médicos acharam que talvez fosse só uma
ansiedade pré-operatória. Mas no dia da operação os sintomas pioraram demais e ela estava assim, muito, muito diferente. Eu vou ler aqui o trechinho que eu separei para vocês nesse slide, que conta um pouco sobre como a Cristina estava se sentindo. Eu quase não podia me sentar. Estava com o rosto sem expressão, frouxo, a mandíbula caída. Minha postura vocal desaparecera. Falava com a voz arrastada que alguma coisa terrível havia acontecido. Não conseguia sentir o meu corpo. Eu me sentia esquisita, desencarnada. Gente, esse é um trecho de um livro muito bom, muito interessante, que a gente deixa aqui até de recomendação, chamado O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, do Oliver Sacks. Depois desses relatos, né, de observarem essa moça nesse estado, os médicos, então, super preocupados, começaram a investigar qual seria a causa disso e perceberam que essa moça estava com um grande déficit proprioceptivo, decorrente de uma polineurite aguda. Ela tinha perdido praticamente toda a propriocepção, da cabeça aos pés, devido a uma neurite, na verdade uma polineurite aguda, por conta de uma infecção viral, que comprometeu as raízes dorsais na medula espinal, né? Associadas à propriocepção, que nem eu falei lá atrás. Vocês estão vendo como essa matéria é difícil, mas ela faz sentido clinicamente, ela é essencial. Então, né, gente, tendo em vista o relato e sintomas dessa moça, é bastante razoável a gente levantar a hipótese de que os tratos que foram atingidos durante esse processo inflamatório, né, foram, então, os nossos fascículos grácil e cuneiforme, do funículo posterior, que são, né, associados à propriocepção consciente, e os tratos espinocerebelares da coluna lateral, que são associados à nossa propriocepção inconsciente. Bom, gente, eu encerro aqui com vocês a minha parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que essa matéria é um monstrinho. A primeira vez que eu vi, eu achei um ó do borogodó, mas é assim mesmo. Quando você vai entendendo, ela parece que o mundo se abre assim para você, sabe? Espero que a aula tenha sido bacana, para vocês terem uma visão mais ampla de tudo que a nossa medula pode fazer. E nos próximos slides também tem algumas tabelinhas para vocês usarem de consulta, né, na hora de estudar esse assunto. A gente vai agora, então, passar para o conteúdo de cerebelo, que a Lavínia vai passar para vocês. Até mais, gente!